Fala galera ligada no canal da Cyber World Tech, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer aquele vídeo que eu falei ontem, né? E os sistemas operacionais, né? A diferença entre o Linux, o Mac e o Windows. Então, primeiramente vamos falar sobre o Windows, né? Que é o nosso querido aí que tá em computadores hoje do mundo todo, né? Ele ocupa 92% do mercado de computadores, né? Por ser um sistema extremamente fácil de lidar, né? Diferente dos outros, do Mac e do Linux, né? O primeiro Windows foi lançado em 1985, né? E atualmente hoje está na versão Windows 10, né? E um dos melhores sistemas operacionais da Microsoft é o Windows 7, né? Que atualmente é o mais usado em todos os computadores aí do mundo todo, né? Bom, e nós sabemos que pro Windows, né, a gente tem requisitos de sistemas, né? Então eu peguei umas informações do site da Microsoft, né, informações oficiais. Primeiro, para você instalar o Windows 7 no seu computador, né, eu vou falar exclusivamente do Windows 7 porque é o que eu mais instalo, né, nos computadores dos meus clientes. Bom, para instalar o Windows 7 você tem que ter um processador que suporte o sistema 32 bits ou o 64 bits, né? Tem que ser um processador, né, de 1 GHz ou superior, né? Você tem que ter 1 GB de memória RAM para o sistema 32 bits e 2 GB de memória para o sistema 64 bits, né? Só que logicamente que a gente sempre recomenda mais, né, para ter um processo bem mais rápido, para o sistema operacional não ficar travando muito, tá? Esse é o mais recomendado. E ao invés de você ter 2 GB para o sistema 64 bits, que é o mínimo recomendável, você tenha no mínimo de 4 a 8 GB no mínimo para rodar o Windows 7 64 bits. E como o 32 bits só suporta até 4 GB de memória, né? Ele reconhece só até 4 GB, o Windows 7 32 bits, a gente recomenda o máximo 4 GB de memória para rodar sem problemas, tá? Agora vamos falar em questão de armazenamento no HD para instalação do sistema operacional. Bom, para o sistema 32 bits você precisa de 16 GB de espaço livre em disco no seu HD ou no seu SSD, dependendo de qual você tem aí. Para o sistema operacional 64 bits você precisa de no mínimo 20 GB de espaço livre. Bom, e o outro requisito, né, mínimo, é um dispositivo gráfico compatível com o DirectX, que é o software, né, desenvolvido pela Microsoft para processos gráficos de jogo, né? Então tem jogo aí que precisa do DirectX 9, tem jogo que precisa do DirectX 12, do 11, enfim, varia aí de cada modelo de jogo, né? Praticamente, né, o Windows ele é um sistema operacional muito bom, né? É muito fácil de usar, muito fácil de instalar programas e jogos aí, muito fácil também a sua instalação, né, em vista dos outros sistemas operacionais, dos outros dois que eu vou citar aqui. Então ele tem uma instalação mais fácil, né? É menos descomplicado para fazer as coisas, para você instalar um driver e tudo mais, né? Às vezes, dependendo do modelo da sua placa-mãe, né? Quando você instala o Windows 7, você vai procurar lá no gerenciador de dispositivo, todos os drivers estão instalados. Isso já aconteceu comigo, né? De eu formatar uma máquina e eu buscar quais drivers eu preciso, e na hora que eu busquei no gerenciador de dispositivos, tava tudo instalado, tudo instaladinho, bonitinho, não precisei fazer nada, nem atualizar os drivers. Então, o Windows tem esse recurso muito bacana. Se ele não tiver instalado o driver do seu respectivo componente, da sua placa de vídeo onboard ou offboard, placa de áudio e tudo mais, placa de rede, placa wireless, você pode buscar esse driver no seu fabricante e instalar direto na sua máquina, tá? Lembrando que o driver ele tem que ser compatível com a arquitetura do sistema. Se é 32 bits, tem que baixar driver em 32 bits. Se ele for 64 bits, tem que baixar drivers em 64 bits, tá? Para ter compatibilidade. Agora vamos falar um pouco do Mac, né? Do Mac OS X aí, o sistema operacional da Apple, né? Criado para os seus desktops, né? Os seus iMacs e os seus MacBooks, né? Os seus notebooks da Apple, né?
o sistema operacional da Apple é exclusivamente somente dos iMacs e MacBooks da Apple, né? Apesar da licença do sistema operacional ser barata, né? Está custando em torno no mercado aí por R$ 70. Eu vi muitos comentários na internet que os fabricantes não recomendam a sua instalação nas suas máquinas, né? Não é palavra minha, é palavra dos fabricantes. Então, se você quiser ter um computador ou um desktop com o Mac OS instalado, né, qualquer versão aí, você terá que investir pesado e a custo muito alto em um desktop, né, iMac ou um notebook MacBook chamado pela Apple, para você obter acesso a esse sistema operacional, que custa em média de R$ 3.000 para cima, né? Então o custo-benefício depende do que você vai fazer. O Mac ele é muito bom para quem quer fazer design gráfico. Por último, mas não menos importante, nosso querido Linux, né? Que você já deve ter ouvido falar. O Linux ele é diferente de todos os outros SOs, né, os sistemas operacionais que foram citados anteriormente, né, tanto do Mac como do Windows. E isso já fica muito óbvio de ser notado, de ser percebido. O Linux ele é um ícone em software de código aberto, né, em sistema operacional de código aberto, pois ele não tem licença. Ele é um sistema operacional, né, de código aberto, então, ou seja, ele não tem licença, igual o Windows, por exemplo, que para você ativar ele e manter a ativação dele permanente, você tem que comprar uma licença, né? O Linux você não precisa pagar nada, porque é um software de código aberto, logicamente. Então, você não precisa comprar uma licença para ter esse programa e muito menos precisa pagar para ter esse programa. Tem várias versões do Linux, né? Tem o Linux Mint, o Linux Ubuntu. O Ubuntu é o mais conhecido, né, entre os usuários. Temos também o Debian e várias outras versões do Linux, né, que está disponível na internet, no site do Linux para você baixar. Tem até um site chamado Descomplicando Linux, que lá você coloca algumas informações, alguns requisitos que você quer, e aí ele te dá o Linux certo para você baixar e te encaminha direto para o site, já te redireciona para o site certo para você baixar a sua versão. Para um estudante, né, de programação, o Linux é muito bom, pois ele é um software de código aberto, então, ou seja, o estudante de programação pode pegá-lo e alterá-lo ao seu gosto, né? Por ser um software de código aberto também, nós temos vários sistemas aí personalizados, né, de modos diferentes, né? Já citei aqui o Linux Mint e o Linux Ubuntu, por exemplo, são Linux, mas cada versão tem a sua personalização de área de trabalho e tudo mais. Porém, o Linux ele é de fácil instalação, mas porém a instalação dos seus programas, né, para rodar é um pouco mais complicada, né, pois tem que ser aberto o prompt de comando, né, digamos assim, que é a tela que é como se fosse a tela do CMD do Windows, né, que você dá uns comandinhos ali, e aí você precisa atualizar as coisas do Linux tudo por aquela tela de comandos, tem que ser comandos específicos. Hoje tem muitos fóruns aí na internet que você encontra que o pessoal ajuda você a que ajuda você nessa parte de comandos, né? Mas eu já usei o Linux Mint, o Linux Ubuntu, são bons sistemas operacionais, mas você tem que conhecer bastante sobre Linux para você poder lidar com com esse sistema operacional e as suas versões. Galera, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo bem rapidinho, só falando sobre sistemas operacionais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.